Amém, pastor. Que esse relógio seja como a capa de Elias, viu? Saúde, amada igreja, com a paz do Senhor. Acho que o som tá bom, né? Quero já pedir desculpas à igreja, caso eu venha tossir, que eu estou saindo de uma gripe aqui, viu, pastor? Mas o compromisso a gente não pode adiar, né? Dentro da medida do possível. Eu estou fazendo o possível para não tossir. E os irmãos sabem que uma das coisas que é bem difícil você controlar é a tosse, principalmente quando está falando, né? Amém? É um motivo de muita alegria estar aqui nessa noite, com a oportunidade de assim ministrar, trazer a palavra. E agradeço a Deus pela oportunidade, a confiança dada aí pelo pastor. E em gratidão eu quero exaltar o Senhor. Amém? Quero também agradecer a amada igreja por estar aqui nesta noite, buscando ao Senhor, se esforçando, porque é assim que a gente cresce, é dessa forma que o Senhor vem trazendo, acrescentando na nossa vida. Amém? Quero assim convidar a amada igreja, já de antemão, abrir as vossas Bíblias. Antes de abrir as vossas Bíblias, não sei se foi posto aqui o tema. Não, já foi colocado. Amém? Acho que é esse mesmo tema, né? Amém? Quando eu falei o tema para a irmã achou que tinha alguma coisa estranha, que eu tinha passado errado, né? Um pouco meio que assim, né? Mas a gente vai ver aqui, e a escritura deixa bem claro aqui. Quem já viu falar sobre o pastor Antipas? Pastor Antipas? Pastor Antipas. Oh, meu Deus, ninguém. Pastor Antipas, presbítero da igreja de Pérgamo, né? Era o bispo da igreja de Pérgamo, era o pastor dessa igreja aqui, a igreja de Pérgamo. A escritura vai nos fazer entender melhor. Amém? Foi trazido, foi trabalhado aqui durante alguns dias, um mês atrás. Eu acho que foi um período longo aí de 7 semanas, falando das 7 igrejas do Apocalipse. Mas quando a gente foi mencionado pelo pastor para trazer assim a mensagem, eu estava lendo e aquilo me chamou a atenção, e eu senti que Deus me inquietava a falar sobre esse tema que vamos falar hoje nessa noite. Amém? Então convido a igreja a abrir as vossas Bíblias no livro de Apocalipse, capítulo 2. Capítulo 2 e o versículo do 12 ao 17. Vamos assim fazer a leitura. Apocalipse 2, do 12 ao 17. Glória a Deus. Amém? Vamos ler assim. E ao anjo que está em Pérgamo escreve: isto diz aquele que tem a espada de 2 fios: eu sei as tuas obras e onde habitas, que é onde está o trono de Satanás, e retens o meu nome e não negaste a minha fé, ainda nos dias de Antipas, minha fiel testemunha, o qual foi morto entre vós, onde Satanás habita. Mas umas poucas coisas tenho contra ti, porque tens lá os que seguem a doutrina de Balaão, o qual ensinava Balaque a lançar tropeços diante dos filhos de Israel, para que comessem dos sacrifícios da idolatria e se prostituíssem. Em algumas versões diz que assim fornicassem. Versículo 15. Assim tens também os que seguem a doutrina dos nicolaítas, o que eu aborreço.
Arrepende-te, pois, quanto não em breve virei a ti, e contra eles batalharei com a espada da minha boca. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao que vencer, darei eu a comer do maná escondido, e dar-lhe-ei uma pedra branca, e na pedra um nome escrito, o qual ninguém conhece, senão aquele que o recebe. Amém? Vamos orar mais uma vez. Amado e santo Deus, louvamos o teu santo nome por tua maravilhosa palavra. Pedimos, ó Deus, que o teu Santo Espírito se manifeste em nosso meio de uma maneira gloriosa, que venha trazer, Senhor, nesta noite ensinamento aos nossos corações, que venha, Senhor, nos corrigir, venha, Senhor, nos aprumar nos teus caminhos. Espírito Santo de Deus, traga vida aos corações que assim se façam necessários nesta noite. Abençoa-nos, ó Deus, para que nós venhamos sair daqui alimentados com a tua palavra, que é o pão vivo que desceu do céu. Oramos em nome de Jesus. Amém? Pois é, irmãos, em gratidão por aqui estarmos, e estou grato, feliz ao Senhor. É um texto conhecido, talvez o motivo dos irmãos não ter entendido assim o tema, mas ao ler, torna-se bem peculiar e bem dentro do assunto, né? É uma carta direcionada a determinada igreja de Pérgamo, no meio das 7 igrejas, estamos falando nesta noite sobre ela, mas o que poderíamos assim anteceder, não quero trazer assim a parte histórica. Eu tenho certeza que muitos já falaram muitas vezes aqui de toda essa parte histórica dessas cartas que foram mencionadas, que foram trazidas, que foram faladas pelo Espírito de Deus através de um anjo e direcionando-se a João. Nós entendemos que havia da parte do Senhor um cuidado com a sua igreja. E não só na época do Evangelho, não só na época dos dias do apóstolo João, mas nos dias de hoje, há um cuidado, há uma atenção da parte do Senhor, algo extraordinário, que nem eu nem você conseguimos entender, que tamanho é esse amor. E aqui estava João, na ilha de Patmos, uma prisão, a qual ele foi afastado, para que ali viesse pagar a sua pena. Nesses dias do apóstolo João e da igreja do Senhor, eram dias diferentes dos nossos dias. Nessa época, quem se convertia ao Evangelho, assinava uma sentença de busca sobre a sua vida, era algo que estaria de uma maneira perigosa, haveria perseguição, haveria torturas, haveria todo tipo de problemas para os crentes que se convertiam nesta época. Mas o Espírito de Deus é aquele que dá força, é aquele que dá capacidade, é aquele que convence, é aquele que mostra que o verdadeiro poder está em suas mãos. E quando nós entregamos a vida a Jesus, recebemos da parte de Deus uma autoridade, um poder, uma direção, uma convicção que nos faz entender que não existe outro caminho, que não existe outro Senhor, que não existe um outro Rei, que não existe nenhum Deus nessa terra, nem no céu, nem embaixo da terra. Há um Rei chamado Jesus Cristo, o qual todo joelho se dobra, toda língua confessa que Ele é o Senhor, para a glória de Deus. É este mesmo Rei que aqui está. Esse mesmo Rei que convenceu o meu coração, este mesmo Rei que convenceu o seu coração, que arrancou as suas dificuldades de interpretação, de entendimento do que Ele é, e fez você entender e conhecer que Ele é o Senhor, Ele é o soberano sobre todas as coisas. E é este mesmo Deus, este mesmo Cristo, com o seu amor pela minha vida, pela sua vida e pela igreja do Senhor que está aqui.
nesta noite e neste lugar. Eu não tenho nenhuma dúvida disso, que o meu Senhor está contemplando esta noite, este lugar e a sua vida. Então estava João na ilha de Patmos, já velhinho, já tinha passado por torturas, por prisão, por perseguição. E João, ao estar na ilha de Patmos, talvez a nossa visão, e a Bíblia não mostra o que pensava-se João naquele momento, esperando talvez a morte. Tenho certeza que existia uma garantia no seu coração, que a sua vida estava nas mãos do Senhor. Porém, quando você imaginar na sua vida, talvez o irmão aqui que já teve mais experiência com o Senhor, fique certo de uma coisa, que Deus tem muito mais coisas para lhe apresentar, para lhe revelar. Talvez você tenha uma história linda, belíssima diante do Senhor, mas eu quero lhe dizer que sempre cabe algo mais da parte de Deus na sua vida. Deus é aquele que acumula vitórias para você. Existem lutas, existem dificuldades, existem problemas, tribulações, sim, existem. Mas existe um Deus que não deixa que as nossas forças venham ser sucumbidas pelos problemas. Ainda que haja problemas maiores que seja, na sua visão, existe um Deus que não deixa você sucumbir, porque Deus não lhe prova além das suas forças. E estava João aqui, que já tinha visto de tudo, poderíamos assim dizer, pois este evangelista, este apóstolo, esse profeta de Deus, João, poderia ter dito que já viu muitas coisas. Este mesmo João, a Bíblia não relata nenhum milagre feito por ele. É interessante que não traz nenhum milagre nos dias do Evangelho, dos dias de Jesus, algo registrado que João tenha feito em nome do Senhor Jesus. Nós sabemos que no livro que tem o seu nome, no capítulo 5, está lá um registro que estava Pedro e João orando. E quando Pedro e João vai orar, diante da porta formosa da igreja que ali estava, havia um coxo que era colocado ali há tantos anos. E quando Pedro, por sua vez, com sua ousadia, se levanta, a voz e a palavra é de Pedro, e diz: olha, nós não temos nem ouro nem prata, mas o que nós temos nós te damos, em nome de Jesus Cristo, levanta e anda. E a Bíblia diz que de um salto só aquele homem paralítico se pôs de pé e andou, e entrou no templo glorificando a Deus. E foi assim. Mas não foi João, ele estava na sua companhia ali com Pedro, não registra. Mas estamos aqui diante do último apóstolo. João é esse que tem o Apocalipse escrito, e estava na ilha de Patmos, como nós já falávamos, já tinha provado, visto tantas coisas, e como eu estava dizendo, poderíamos dizer, não precisa João saber mais de nada, ou vivenciar mais nada, porque Deus já fez tantas coisas na vida de João. Eu entendo, irmãos, e eu quero dizer aqui para você, como uma palavra de Deus. Eu não sei o que você tem passado, o que você tem vivido, mas eu tenho certeza que Deus tem algo a acrescentar na sua vida. Entenda essa palavra como da parte de Deus. Eu nunca falei com tanta convicção. Por mais que você viveu, por mais que você já teve ou tem, saiba que Deus tem muito mais para acrescentar na sua vida. Essa é uma palavra de Deus na sua vida hoje, saiba disso. Então estava João na ilha de Patmos, e de repente, encostado, esperando talvez os seus dias se findarem, a Bíblia diz, eu vou só acompanhar a leitura, que diz assim: estava eu na ilha de Patmos, por causa do Evangelho de Cristo, estava assim, e diz, fui arrebatado em espírito no dia do Senhor, e ouvi por detrás de mim uma voz como de trombeta, que me dizia, vês, escreve no livro, e envia-o às 7 igrejas da Ásia, Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes e Filadélfia e Laodiceia. E eu virei-me para ver quem falava comigo, e virando-me vi
7 castiçais de ouro, e no meio dos 7 castiçais de ouro existia um semelhante ao Filho do Altíssimo, vestido até os pés com uma veste comprida e cingido pelo seu peito como um cinto de ouro, e na sua cabeça eram brancas os cabelos como a lã, e aos seus olhos eram como tochas, como chama de fogo, e os seus pés semelhante a um latão reluzente, como se fosse um ouro refinado na fornalha. E ouvi a sua voz como a voz de muitas águas, e ele tinha na sua destra 7 estrelas, e da sua boca saía uma espada afiada de 2 gumes, e o seu rosto era como o sol quando na sua força e esplendor. Essa foi a visão que João teve na ilha de Patmos. Ele vê Jesus, e Jesus se dirige a ele e diz: você vai escrever o que você vê, escreve em um livro que aqui está. E essa escritura vai ser direcionada às 7 igrejas da Ásia. É claro que existiam mais igrejas, irmãos. Não eram só essas 7 que foram mencionadas aqui. Talvez mais de 100, os historiadores dizem. Mas essas 7 igrejas às quais a carta foi direcionada, ela representa as igrejas em seus tempos contemporâneos, os quais nós estamos vivendo até os dias de hoje. Períodos que a igreja passava, períodos que a igreja passou, e períodos que a igreja está passando. Era algo vindo da parte de Deus. Essa profecia se direcionava às igrejas de todos os tempos. 7 é o número da perfeição, como também o número da plenitude de Deus, o número completo de Deus. Então Deus escolhe 7 igrejas para se inscrever, para se direcionar a sua mensagem que Ele queria trazer para aquela igreja de uma forma especial. Nesta noite, a igreja de Pérgamo que aqui estamos falando. E quando Ele se dirige para a igreja de Pérgamo, Ele começa a trazer o relato. E ele diz: ao anjo que está em Pérgamo, escreve. Tenho certeza que a igreja conhece e sabe que quando se dirige falando ao anjo que está na igreja de Pérgamo, escreve dirigindo-se ao pastor que ali está. E se fosse nos dias de hoje, seria o nosso amado pastor Rodolfo. Entendam bem que quando João tem a visão, que ele vê aquele homem andando no meio dos 7 castiçais, diz que existiam 7 estrelas que estavam sobre a mão daquele que ele via. Então nós entendemos que as 7 estrelas, os 7 castiçais, os 7 candeeiros, existia o homem de branco, aquele que tinha os cabelos brancos como a neve, aquele que tem os olhos como tocha de fogo. Ele estava passeando, andando no meio da igreja, e na sua mão as 7 estrelas, ou seja, na sua mão estavam os 7 pastores, que ele tem o domínio e a autoridade sobre eles. Estava João andando quando tem essa visão, e Jesus se revela. Este é o amor, esta é a compreensão, esta é a graça de Deus para as igrejas de todos os tempos, não só nessa igreja que aqui estamos falando. Aquela igreja representa a igreja de hoje também. E vamos ver as qualidades que Deus trouxe através de Jesus Cristo, pela boca daquele anjo falando para com João. A igreja a qual recebeu elogios, a igreja a qual ela foi ovacionada em alguma etapa aqui, a igreja que passou por situações e venceu, a igreja que também será repreendida, a igreja que acerta e a igreja que erra, e não é diferente como nós estamos aqui. Então ele diz: ao anjo que está em Pérgamo, escreve. Diz aquele que tem a espada afiada de 2 fios. Esta espada afiada de 2 fios, a qual se dirige ao nosso Jesus Cristo. Ele traz uma seguinte informação ao exclamar para João: João, presta atenção.
Quem está dizendo isso aqui com você, quem está se dirigindo a você, quem está falando com você, é aquele que tem a espada afiada de 2 gumes, que corta para lá, que corta para cá, que faz a ferida e que sara. É aquele que tem o domínio sobre todas as coisas. Por quê? Nessa época, nesse período, Roma dominava, e aqui em Pérgamo existia o controle dado por César, e a igreja perseguida, ela recebia da parte do procônsul, do governador desta cidade, a autorização para perseguir a igreja e para matar os cristãos, e muitos foram mortos. Então havia um medo, havia um temor, um pavor que existia, porque quando o governador, o procônsul ou César mandava matar, destruir os cristãos, assim acontecia. Isso causava medo, isso causava terror. Diferente dos dias que nós vivemos hoje, ser cristão é uma maravilha, principalmente no Brasil. Ser cristão, ser de qualquer outra seita, religião, qualquer outra seita não, de uma seita diferente, religiões que aí nós sabemos de todas elas, que aparecem quase todo dia, não tem nenhum problema quanto a isso. Mas aqui não, existia a principal ordem, que era adorar, se render a César. Era preciso prestar o culto a César. Então tudo isso acontecia, os cristãos eram mortos dessa forma. Mas Jesus se apresenta e diz: olha, João, você está achando que o governo, que a autoridade, que o domínio está na mão de César? João, você acha que o poder está na mão do governador Trajano, de Dionísio? Não, João, o poder está sobre mim. Eu que tenho a espada afiada de 2 gumes, eu que tenho autoridade de juízo para calar, para cortar, para ferir, para fazer. A autoridade está na mão daquele que é, que era e que há de vir, Jesus Cristo nosso Senhor. É esse o Deus dessa noite, é esse o Senhor da nossa vida. Então ele já entra dizendo a João: eu tenho a espada afiada de 2 gumes. Não tema o homem, mas vocês têm que temer a mim, eu que tenho autoridade sobre todas as coisas. Glória a Deus, nem parece que eu estou com tosse. Aleluia. Aleluia. Seguindo mais adiante, irmãos, isto diz, eu sei as tuas obras, e onde habitas, eu sei as tuas obras. O Senhor se dirige para João e diz: eu conheço as tuas obras. Se dirige para o pastor daquela igreja e diz: eu conheço as tuas obras. Isso era uma carta dirigida, direcionada para o pastor, dizer: eu conheço as tuas obras, eu conheço a tua vida. Ele conhece quem é você, ele conhece os seus acertos, ele conhece os seus erros, ele conhece os seus valores, ele conhece as suas dificuldades, ele conhece as suas limitações. Ele conhece a sua pouca força, ele conhece a sua grande força, ele conhece o seu caminho, ele conhece a sua estrada, ele conhece o seu marido, ele conhece a sua esposa, ele conhece os seus filhos, ele conhece quando você chora, ele conhece quando você ora, ele sabe quando você erra, ele sabe quando você acerta, ele conhece todas as coisas, ainda que esteja no maior escuridão, ele conhece tudo que você faz. Ele conhece as suas intenções. Ele sabe quando você faz para exaltar o nome dele. Ele sabe quando você faz por amor, mas também ele sabe quando você só faz para aparecer. Ele conhece você, ele conhece a mim, de uma maneira que ninguém pode conhecer. Nem é o teu marido, nem a tua esposa, nem teus filhos, nem o teu patrão, não. Quem lhe conhece exatamente é Jesus. Ele conhece as suas obras. Eu conheço as tuas obras, e sei onde tu habitas, que onde está o trono de Satanás. E ele diz: e mesmo assim
você retens o meu nome, você guarda o meu nome. Mesmo nesse ambiente, mesmo neste lugar, mesmo onde estava a igreja plantada ali, onde estava a igreja inserida ali, com todas as dificuldades, com todos os problemas, vizinhança que existia sobre aquela igreja, ele diz: você retens o meu nome, você guardou o meu nome. O Senhor está dizendo que conhece você, sabe o ambiente que você se encontra, sabe o lugar que você mora, sabe a escola que você estuda, conhece a sua faculdade, conhece os seus caminhos. E ele diz, como em Pérgamo, que era o trono de Satanás, ele está aqui olhando para esse pastor, para essa igreja, está elogiando, dizendo que mesmo assim, com todas as dificuldades, ele tem guardado a fé, tem guardado o nome de Cristo. Posso entender, entendo que a igreja compreende nesta noite, que independente do ambiente, independente do lugar, independente da faculdade, se ela ensina ou não valores contrários aos valores, os princípios divinos, mas você tem a condição, você tem a capacidade direcionada e dada por Deus para ser fiel, para guardar o nome do Senhor. Ainda que seja uma comunidade a qual mais adversa, difícil que seja, mas o Senhor é aquele que dá condição, que dá capacidade de você não negar o nome dEle, guardar a fé e ser fiel, como estava a igreja de Pérgamo. Que nesta noite o Senhor nos ajude, que nesta noite o Senhor nos fortaleça. Tenho certeza que nem todos têm essa condição. Os que aqui estão, nem todos têm. E por que também não me inserir? Mas temos um Deus que renova as nossas forças. Temos um Deus que nos assiste nas nossas fraquezas, nas nossas necessidades. Ele tem a palavra final, Ele tem o perdão, Ele tem a renovação, Ele tem a restauração. Ele é aquele que faz nova todas as coisas, e Ele está aqui nesta noite. Ele é o Senhor Jesus. Ele diz: retens o meu nome e não negaste a minha fé. Uma igreja centrada, firmada em um ambiente hostil, em um ambiente difícil. Quando se diz que é o trono de Satanás, é porque ali os estudiosos compreendem que existia a adoração ao homem, a adoração a César. E eu entendo que quando o homem passa a ser adorado, presta bem atenção, igreja, presta bem atenção, quando o homem toma o lugar de Deus, quando o homem toma o lugar de Cristo, quando o homem passa a ser venerado, quando o homem passa a ser adorado, fique sabendo de uma coisa: o Senhor sai de cena. E quando o Senhor sai de cena, as coisas vão dando errada, as coisas vão se misturando, as coisas vão perdendo o brilho, as coisas vão perdendo o valor. Oxalá que nós temos aqui um pastor que teme a Deus, e que tudo que é feito aqui, existe um Deus que merece ser glorificado. Jesus é o nosso Deus, Jesus é o nosso Senhor. Ele é digno de toda adoração, de todo louvor. A Ele a glória, a Ele a honra, a Ele o louvor, a Ele a majestade, a Ele a exaltação para todo sempre, porque Jesus é o Senhor dos senhores para todo sempre. A Ele seja a glória. Então aqui estava neste lugar, e ele faz uma referência. Ele diz: não guardou a minha fé, mesmo neste ambiente. E ele traz uma informação que algumas vezes nos passa despercebido quando lemos. Em meio a todas as dificuldades, você guardou a minha fé, como nos dias de Antipas, minha fiel testemunha. Antipas já não existia mais. O bispo da igreja de Pérgamo não estava mais presente, já tinha sido morto.
Mas Jesus, ao se apresentar, ele lembra de Antipas. É interessante que quem gosta de ler, aos leitores da Bíblia, não existe nenhum outro lugar falando sobre Antipas. Esse Antipas aqui, bispo, pastor da igreja de Pérgamo, ele está como que esquecido, ele está como que não lembrado pelas páginas sagradas. E eu quero dizer à igreja nesta noite: que possa ser que você esteja fazendo coisas extraordinárias, você tem se esforçado, você possa estar esperando um elogio, uma exaltação, ser visto, ser reconhecido, que é bom, vamos ser sinceros, é bom. Mas eu quero lhe dizer, continue fazendo as coisas certas, continue nos caminhos do Senhor, continue na direção de Deus, continue acertando, ainda que os homens não vejam, ainda que os homens não escrevam o teu nome. Existe um Deus, existe um Senhor que tem os cabelos brancos, existe um Senhor que tem os olhos como tocha de fogo, existe um Senhor que tem um peito, no seu peito um cinto de ouro, Jesus de Nazaré, que não se esquece de você, e Ele lembra do que você tem feito, Ele lembra do que Antipas fez. Ele disse: Antipas, a minha fiel testemunha, Antipas que não negou o meu nome, Antipas que evangelizou, Antipas que não se rendeu, Antipas que não se integrou, Antipas foi lembrado por Jesus. Ainda que não exista reconhecimento nem na sua casa pelo que você faz certo, saiba que existe um Deus que dos altos céus está te vendo, está se agradando dos seus passos, está se agradando e glorificando do seu nome. Rejeita aquilo que é errado, permanece fiel, que o Senhor está registrando. Como nos dias de Antipas, correndo para o final, que o tempo corre, Jesus traz essa introdução à igreja de Pérgamo, e podemos entender em 3 fases. Ele elogia, ele coloca que não negou a fé, ele mostra aqui, foram fiéis, mas ele vem dizendo aqui também alguns agravantes. Ele diz, falou bem, trouxe as devidas informações. Lembre-se bem, não percam o foco, que esta carta se dirigia a uma igreja para todos os tempos, para todas as épocas, para todos os períodos. E esta carta também se dirige aos dias de hoje, aos dias que virão, aos anos que virão, até Jesus voltar, porque a palavra do Senhor, ela se renova todos os dias. Ele está agora falando: mas tenho umas poucas coisas contra ti. Essa é a igreja do Senhor. Essa é a forma que Deus trata a casa do Senhor. Ele vem dizendo: poucas coisas eu tenho contra ti, mas são coisas graves. Aquele que vê todas as coisas, aquele que tem os olhos como chama de fogo, que nada fica escondido aos seus olhos, ele diz, ele vê, ele sabe do que se passa na escuridão, ele sabe do que se passa quando ninguém vê, quando ninguém sabe, mas ele vê. Ele diz: algumas coisas você tem lá, e eu quero falar contra ti, que diz: tu tens lá os que seguem a doutrina de Balaão, o qual ensinava Balaque a lançar tropeços diante dos filhos de Israel, para que comessem sacrifícios da idolatria e se prostituíssem. Sabemos que no livro de Números existe um profeta chamado Balaão, e Balaão foi pago por Balaque, um rei, para amaldiçoar Israel, para que Israel viesse perder, para que Israel viesse ser destruído. Posso dizer que Balaão era até um profeta dirigido
pelo Senhor, mas foi vendido pela ganância. E aqui o Senhor está trazendo, conforme a sua palavra, ela é tão maravilhosa, tão extraordinária, que mesmo nos dias anteriores, a gente está falando lá do princípio, coisas que aconteceram no livro de Números, quando estava ainda Israel andando pelo deserto. E ele aqui traz essa informação, olha, como nos dias de Balaão. E qual foi o plano de Balaão? Ele tentou amaldiçoar o povo de Deus. Ele tentou jogar feitiços, macumbaria, destruir. Mas ele não conseguiu, a ponto de entender e dizer: eu não posso amaldiçoar esse povo, porque aquilo que Deus abençoou não pode ser amaldiçoado. Aquilo que Deus decretou abençoado não pode ser amaldiçoado. Por várias vezes que ele tentou, o diabo já estava na vida de Balaão, já estava dirigindo seus passos. Mas eu quero chamar a atenção da igreja aqui a uma coisa: veja como o diabo é astuto. Por não ter êxito, por não conseguir amaldiçoar o povo de Deus, ele tem uma ideia. E essa ideia que ele tem, ele chama Balaque e diz: olha, não vai ser amaldiçoado por mim de jeito nenhum, mas chama as jovens, as mulheres moabitas, para que elas invadam o arraial, e elas comecem a se envolverem com os homens de Israel. Havia uma ordem de Deus que não era para se misturar. E nos dias de hoje também existe essa mesma ordem dada por Deus, que não deve se misturar. Deus preservava a sua nação com integridade, para não se misturar com os outros povos. Deus preservava tanto os homens quanto as mulheres, para não estarem se prostituindo. Em umas traduções não disse prostituir, mas disse fornicar. Estavam se fornicando com os jovens de Israel. Essa foi a ideia de Balaão desde aqueles dias. Então as mulheres começaram a se misturar com os homens, e houve fornicação, e houve prostituição. E depois que houve a mistura, a prostituição, a fornicação, também veio a idolatria. Um abismo chama o outro abismo. Era tudo que Balaão queria. E uma vez, deitando-se, prostituindo, fornicando, o caminho estava aberto. E já veio a feitiçaria, a idolatria. O diabo vai tomando conta, o diabo vai agindo, vai ficando tudo sobre o seu domínio, sobre o seu controle, a ponto de rejeitar os princípios e os valores de Deus. E foi assim que Balaão conseguiu. E o Senhor diz aqui também, não só Balaão, mas assim também tem lá naquela igreja. O Senhor está falando para aquela igreja, que representa a igreja dos dias de hoje também. Assim também tem lá os que seguem a doutrina dos nicolaítas. Não existe muita informação, existem controvérsias quando se fala de Nicolau, os nicolaítas. Mas os estudiosos concordam e entendem que eles estavam atrelados ao gnosticismo, que era uma seita que se achava sabichões, conhecedores de tudo. E o que eles infiltraram aqui nessa igreja era que a graça de Deus, era que o amor de Deus, o perdão de Deus cobria todas as coisas. Não havia juízo, não havia julgamento. Então poderia deitar, se prostituir, fornicar, mas a graça de Deus era abundante, o perdão de Deus era abundante, e não tinha nenhum problema. Pedia perdão a Deus e estava tudo resolvido. Infelizmente, amada igreja, os dias que nós vivemos não são difíceis, não são diferentes. Existem muitas coisas comparáveis. Eu já ouvi até crente dizendo que quando existe amor, Deus abençoa, Deus não cobra. Está aqui, é uma cobrança, não é minha, não é uma cobrança do pastor, não é uma cobrança do irmão, da irmã, é uma cobrança de Cristo. Ele está fazendo essa advertência
Havia fornicação, prostituição, e havia aqueles que diziam: está tudo certo, deixa assim, o Senhor perdoa, dentro da igreja. Aí o Senhor diz: eu aborreço isso. Está caminhando para o final, já peço até o amado conjunto que venha se apresentando já aqui. Não vai cantar um coral, isso é das antigas, viu? Ai, Jesus. O conjunto amado pode se aproximar. Amém. Mas é isso, gente. Então olha só, para a gente finalizar, caminhando aqui para o final. Então o Senhor traz elogios, e agora o Senhor está trazendo advertências à amada igreja. Veja como Ele ama, veja como esse Jesus é maravilhoso. Ele sabe do que se passa na nossa vida, Ele conhece a nossa capacidade, Ele entende o que você é, o que você faz, mas Ele não passa pano quente não. Ele está mostrando aqui o que existe, os erros, e Ele traz uma advertência: se continuarem assim. Aí Ele vem falando agora: arrepende-te. Essa é a palavra do Senhor. Versículo 16: arrepende-te, pois quanto não... Aí é que eu tenho que me dirigir para o meu amado pastor, que não é ele, mas o que o Senhor está falando aqui, Ele está dizendo para a igreja e diz: arrepende-te, pois quando não, se assim não acontecer, em breve virei a ti e contra eles pelejarei. O Senhor Jesus está dizendo aqui ao pastor da igreja: arrependam-se, ou arrepende-te, como está aqui. E se assim não acontecer, olha só, por isso que eu digo sempre, falo, o pastor, ele presta conta a Deus. Orem pelo nosso pastor, orem pelo pastor dessa igreja, orem pelos pastores que vocês conhecem. Há uma dádiva do céu, dirigida por Deus, que faz um homem direcionar-se e ser ministro do Evangelho. Os dias são difíceis, nós vemos muitas misturas, mas eu também vejo muitos homens de Deus, eu vejo muitos homens comprometidos com o Senhor. Não puxo brasa para a sua sardinha, mas entendo o seu amor e vejo o seu amor que o Senhor tem aqui pelas ovelhas. Isso é notório, isso é visto. A Bíblia diz que o pastor prestará conta a Deus pela vida das ovelhas. Que a igreja do Senhor ore pelo nosso pastor. E Jesus está dizendo: se isso não acontecer, a correção, se você não corrigir, eu venho contra você, e venho contra eles também. E Ele diz: e venho contra eles também, e batalharei com a espada da minha boca, com o juízo. Mas Ele diz: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. E ao que vencer, eu darei a comer do maná escondido, e dar-lhe-ei uma pedra branca, e na pedra um novo nome escrito, o qual ninguém conhece, senão aquele que recebe. Os vencedores, meus irmãos, são aqueles que se arrependem. Os vencedores são aqueles que entendem pelo Espírito de Deus que existe um caminho, que existe uma direção, que existe um Deus amoroso, que Ele poderia destruir tudo. Olhar para a igreja de Pérgamo e existia, do jeito que existia o que foi falado aqui, Ele trazer uma sentença, um juízo e acabar com tudo. Mas Ele olha para a igreja, sabendo de tudo que acontece, e Ele diz: arrependam-se. Essa é a palavra do Senhor nesta noite. Arrependa-se.
olhe para a instrução, olhe para a direção, olhe para o que o Senhor está falando. Essa é uma palavra viva, essa é uma palavra eficaz. Agora eu entro na parte de Hebreus que diz que ela é mais cortante do que a espada de dois gumes, que ela entra até a divisão da alma, do espírito, das juntas e das medulas. Essa é a palavra que ela é apta para discernir os pensamentos e os propósitos do céu e do meu coração. E o Senhor nesta noite está falando para a sua igreja: arrependa-se, entenda que existe uma sentença, mas também existe um prêmio, existe uma glória celestial, existe um lugar preparado, que foi pago, que foi comprado. Houve uma vida que derramou sangue. A salvação é de graça, mas não foi de graça, ela custou um alto e grande preço. Quero convidar a igreja a ficar de pé. Os irmãos já podem cantar, para nós assim orarmos ao Senhor. E o chamado do Senhor é nesta noite, é esse: arrependa-se.